Oi, gente, eu sou a Leila, sou fonoaudióloga. Vim hoje responder a pergunta enviada por vocês aqui para o canal, que é sobre o processo diagnóstico do transtorno do espectro autista e da apraxia de fala na infância. O que fazer quando a gente tem uma dúvida em relação a esses dois diagnósticos? Então, o mais importante é que a gente possa observar quais são as manifestações que essa criança está nos mostrando, tanto no processo avaliativo quanto ao longo do processo terapêutico. Dentro do transtorno do espectro autista, a gente vai ter três prejuízos, três grandes características que vão diferenciar essa criança. São eles a comunicação, o comportamento e a interação social. Como a gente está falando de um espectro, a gente vai ter diferentes graus de severidade. A gente pode ter desde o autista clássico, que vai ter uma dificuldade muito grande de comunicação e interação, que pode muitas vezes não ter nem a comunicação verbal e usar de forma inadequada a comunicação não verbal. E ele vai ter um comportamento muito mais atípico, muito mais marcado, com as estereotipias, e a gente vai observar isso de uma forma mais nítida. E a gente também pode ter, passando pelo espectro, um grau mais leve, onde a gente vai ter um indivíduo que tem uma comunicação um pouco mais eficiente, mas que também não é de todo adequada. Então pode ser uma criança que tenha uma comunicação verbal, ela se comunica, mas é uma criança que, a nível pragmático, não consegue ter total eficiência nessa comunicação. Então ele pode ter dificuldade em se adequar ao contexto, ele pode ter dificuldade em entender ironia, duplo sentido. A nível de comportamento, a gente vai ter um comportamento muito menos marcado do que o autismo mais grave, mais severo. Mas a gente também vai ter algumas inadequações. Então a gente pode ter um comportamento muito metódico, marcado pela rotina, que vai se diferenciar em relação às outras crianças da mesma faixa etária. E a interação social também vai ser um pouco mais eficiente nesse autista mais leve, mas também não vai ser adequada, e por conta mesmo dessa comunicação que não é totalmente eficaz. Bom, e na apraxia de fala na infância, a gente vai observar manifestações um pouco diferentes das manifestações encontradas no transtorno do espectro autista. Na apraxia de fala, o que é a apraxia de fala? É uma dificuldade da programação neuromotora da fala. Então essa criança, ela vai ter, de modo geral, uma boa compreensão e ela vai ter um uso não verbal adequado. Então, na apraxia de fala, a gente vai observar ao longo do desenvolvimento da linguagem que essa criança é uma criança que usa menos a linguagem, que vai explorar menos a linguagem. Então, nas etapas de balbucio, ela vai apresentar um balbucio reduzido, ela vai ter um atraso na aquisição da linguagem e ela vai ter uma dificuldade grande a nível de programação motora da fala. Ou seja, quanto mais difícil for, quanto mais complexo for o ajuste motor para a formação daquele fonema, em geral os fricativos são mais difíceis do nosso idioma, essa criança vai ter mais dificuldade. Então, quanto maior o ajuste motor, maior a dificuldade que essa criança vai apresentar durante a fala. Bom, e dentro das manifestações clínicas a nível de fala dessa criança com apraxia de fala, a gente vai observar uma fala monótona, truncada, marcada por repetições, omissões, antecipações de fonemas, que vai ter uma dificuldade maior quanto maior for o grau de complexidade desse fonema, mas que muitas vezes pode apresentar, inclusive, dificuldade com fonemas como vogais, que são os mais fáceis do nosso idioma. E além disso, essa criança pode apresentar uma dificuldade de mastigação, de escovação, dos próprios movimentos mesmo orais. E a gente vai observar que a nível emocional, essa criança também pode apresentar algumas alterações que são decorrentes da própria frustração da comunicação que essa criança terá. É importante a gente lembrar que a apraxia de fala, ela pode cursar com síndromes que vão muitas vezes apresentar alterações cognitivas associadas e ela também pode ser idiopática, sem uma causa específica. Bom, gente, então é isso. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês. E se tiverem alguma outra dúvida sobre fonoaudiologia, podem enviar aqui para o canal que a gente responde num vídeo. Beijos, até a próxima!